É isso aí, vamos ver o vídeo do Danael falando sobre como é. Falando sobre como detalhes são importantes em adaptação e como o Avatar da Netflix falha nisso. Ok, né? Já comer, né? Pedrada, bora. YouTube, vamos falar sobre uma coisa muito importante na hora de adaptar uma obra para outra mídia ou para outro formato, tipo um live action, que é algo que muitas vezes ignoram e o produto, no fim das contas, acaba saindo um pouquinho pior por causa disso. Eu meio que sapateio nesse canal ao redor do assunto de adaptações, em grande parte porque é muita coisa para se falar, então é melhor ser falado aos poucos. E recentemente saiu a série de Avatar, que faz muita coisa errada. Não existe nenhum problema lógico de uma adaptação se diferenciar do material original, certo? Quando você pega uma obra de uma forma de mídia e traz para outra, você está mudando toda a forma de linguagem dela. Além de você Exato. estar mudando o público-alvo, de certa maneira. Quem adora ler HQ não é necessariamente a mesma pessoa que adora ir no cinema. Necessariamente. Quem é muito, muito, muito fã de animação pode não ser a mesma pessoa que gosta muito, muito, muito de ver seriado live action. Seriados para Cara, Cara, eu entendo o argumento de, ah não, o live action abre portas para um novo público, conhecer a obra, que não sei o que das quantas. Mas, sinceramente, nada vai superar a animação. É só ver os filmes da Disney. Ah, trazer imaginação para uma geração em live action e tal, Pequena Sereia, o Leão, que não é exatamente live action, Cinderela, uou! Cara, mas os filmes da ZD são tão bons, principalmente Rei Leão, cara. Aquele filme lá em CG lá, Realistic. Nossa, que coisa feia. Que filme feio, tá ligado? Tipo, ah, mas você nem viu o filme não, cara. Só de ver os trailers, só de ver, tipo, a ideia de o Rei Leão em live action já pra mim já é. Ok, tá bom, já deu. Eu acho que quando algo é pensado e feito para ser na animação, cara, você tem muita liberdade. Muita coisa. Cara, a imaginação é um mundo sem limitações. Já o live action está preso à realidade, porque é live action. Então, se a ideia não é concebida, não é pensada para o live action, mano, fica escroto, fica estranho. Por exemplo, Stranger Things. Porque Stranger Things funciona muito bem em live action. Porque ele foi pensado para ser uma série em live action com as limitações de um live action. Exemplo tipo de One Piece. Eu não vi a série ainda, mas eu vi de Yu Yu Hakusho. Por fora que também não viu o anime de Yu Yu Hakusho. Porra. Mas a questão é, animes são mais difíceis de trazer pro live action porque os autores não é que vão escrever, cara, eles escaralham tudo. Eu só vi One Piece, tá ligado? O Luffy estica, qualquer coisa ele estica, o Zoro com as aparições atrás dele, tipo, meio Cavaleiro Zodíaco e tal. A fantasia, a magia de One Piece é difícil trazer para o mundo real, tá ligado? A série, eu não sei como a série trouxe isso, mas eu vi elogios sobre, então, ok. Mas, por exemplo, Dragon Ball Evolution. Ah, porra, nem vou citar Dragon Ball Evolution. Porque é uma reimaginação de Dragon Ball que não funciona. Puta que. Cara, era mais fácil fazer uma adaptação ou um live action da série clássica, que seria muito melhor, tá ligado? Apesar que o Evolution tentou meio que ser uma reimaginação da série clássica. Caralho, cara. Era tão difícil botar o. Nossa, mano. Esquece Dragon Ball Evolution. Esquece, pelo amor de Deus. Eu continuando, tipo, eu acho que o live action de uma obra que foi pensada para ser em uma animação quebra totalmente um live action. Por exemplo, por que o mangá vai tão bem, combina tão bem como anime? Porque tipo, as duas coisas estão meio que correlacionadas, intrinsecamente correlacionadas no Japão. Então, obviamente, um anime, tipo, um mangá vai ter muita chance de ter um anime. E esse anime pegar muita coisa do mangá. Ele também tem muito anime que é só copia e cola do mangá, mas foda-se. Então, tipo, são duas mídias que estão entrelaçadas. É por isso que combina tão bem. Por exemplo, eu não li as HQs da Marvel, mas eu acompanhei os filmes da Marvel. Eu acho que a Marvel faz muito bem esse lance de adaptar personagens. Por exemplo, eu conheci o Tony Stark do cinema, que tem vilões, tem um conceito, tem ideia, tem essência do Tony Stark no filme do Homem de Ferro. E acho isso muito bom, tá ligado? Eu vi o filme do Capitão América e eu vi a essência transpassada no filme do Capitão América. Então são live actions que não se prendem
as HQs, porque são várias HQs, mas eles pegam a ideia que conectam todas as HQs desses personagens e lançam uma referência aqui, uma outra ali, de um arco aqui, outro colar. Então acho que funciona muito bem. Agora, quando você vai pegar, por exemplo, Avatar, que ele tá pegando, e colocar no live action, cara, Avatar é muito cartoon, tá ligado? É muita comédia, tipo, é meio algo para replicar os animes orientais, japoneses e tal. Então, Avatar é muito desenho, tá ligado? O Avatar a Lenda de Aang você vê, tipo, você é tão mágico, é tão mágico quanto One Piece, tá ligado? É tão fantástico, é tão fantasioso que é difícil pensar em colocar no live action, tá ligado? Então, eu falo que tem coisas que não precisam vir pro live action, tá ligado? Ainda mais dependendo de quem está fazendo live action. Fatores mesmo. Vale pra Aí tem caralho. várias outras coisas, por exemplo, a barreira cultural de diversos países. Eu tô acostumado com animes e coisas de cultura oriental hoje em dia, mas se você mostrar um anime pra alguém que jamais consumiu um anime, só consumiu mídia americana, eles vão estranhar. Então faz sentido numa adaptação você mudar muitas coisas pra ser mais palatável pra esse outro tipo de forma de arte e pra esse novo público. E essas mudanças também podem e devem ser narrativas, mudando elementos da história pra que a história flua melhor ou siga o seu conceito diferente do que aquela história deveria ser. Isso em geral é como adaptações são. Por isso que nesse canal você me vê muitas vezes analisando uma adaptação como uma coisa própria. Eu amo Duna, mas se eu não amasse Duna, eu ia gostar do filme de Duna? Essa é a visão que eu tenho aqui nesse canal. O problema é que quando você faz uma mudança mais brusca na sua adaptação, você precisa olhar o redor dela. O que significa pra história em si do que você tá fazendo? O que significa Tipo, não adianta pegar um arco de personagem. Ah, precisamos mudar algo, mas você, tipo, você pega um algo do anime, por exemplo, vamos deixar o Sokka menos machista. Desculpa, eu quebrei quando eu li isso. Mas, tipo, toda a gag do personagem, pelo menos no primeiro arco, que adapta a série, que chama o Livro da Água, é literalmente o Sokka sendo machista. Porque ele começa machista como posso dizer, ele vai mudando a percepção. Então, tipo, ele tem a Katara, que é a irmã dele, que uma dobradora é ele não, mas ele quer se mostrar, tipo, guerreiro, preciso defender. Tipo, o machismo dele tá enraizado nele porque eu sou um guerreiro, eu preciso defender a vila. Eu sou um homem da vila, eu sou o único homem, literalmente, tipo, ele era o único adolescente homem na vila onde você tinha mulheres, tá ligado? E a criançada, porque os homens foram pra guerra. Então, tem essa coisa de eu vou defender, eu sou machão, nunca que uma mulher eu conseguiria se defender. E tipo, a Katara ela tava aprendendo a dominar a água ainda. Então, é óbvio que ele achava ridículo ela dobrar a água. Até as piadinhas, tipo, ela largando peixe na cabeça dele. Ele, porra, que merda você fez. Mas você tem ele indo pra Ilhas Kyoshi, que ele tem contato com mulheres guerreiras, mulheres fortes, que ele até se veste de guerreiro Kyoshi. Pô, show massa pra caralho. Você tem a construção dele no começo sendo puta machista com as meninas deitando ele na porrada, tipo, ele quebrando o orgulho dele. E depois ele. É, tá bom, vou mudar, vou parar de ser um babaca. Aí ele conhece a princesa lá da tribo da Água do Norte. Acho que é. Ora, Eagle, tá ligado? É tribo da Água do Sul, deixa eu ver aqui. Tribo da Água do Sul ou do Norte? Eu me confundo às vezes, é foda, né? Tribo da Água do Norte. Deixa eu ver qual é. Isso mesmo, é Tribo da Água do Norte. Aí ele vai lá pra Ilha da Água do Norte, conhece a princesa de lá e se relaciona com uma mulher, tá ligado? Sem ser a Suki, que a Suki tá lá, mas é algo mais guerreira, também romântico. Aí você vê alguém que é só romântico e de outro, tipo, outro mundo, tá ligado? Não literalmente entre aspas, mas tipo, é literalmente outro conceito, tá ligado? Uma menina mais princesa, mais recatada, mais simples, que, tipo, o pai dela, ela vai se obrigar a casar com um cara que ela não quer, e ele, tipo, pô, você não faz isso não. Aí você tem outro lance do machismo, que é o professor lá da água não querer ensinar a Katara, então, tipo, essa coisa muito intrínseca nesses personagens, tanto na Katara quanto no Sokka. Aí você tira isso do Sokka, que é literalmente construindo de personagem dele, que ele entendendo, se relacionando com mulheres, entendendo pra ele, tipo, se desconstruir, tipo, deixar de ser babaca, e tira isso, porra, tu matou o personagem, tá ligado? E só deixa ele lá como bobão. Coisa que o Sokka, ele é bobão, mas ele não é só bobão.
as outras coisas que você está tendo que adaptar. Porque histórias são repletas de detalhes. Coisas dentro de uma história conectam-se uma a outra, de forma lógica e de forma temática também. Agora vamos parar com a conversa mais esotérica e ambígua aqui e vamos falar realmente do que eu tô dizendo. Com isso, vamos falar um pouquinho da série de Avatar. No meu vídeo dessa série, eu critiquei uma certa decisão de adaptação. Ih, eu vou ver esse vídeo depois, hein? Era feito da forma que eu lembrava. Então eu pedi para as pessoas Ouvi, eu não se lembro. certo, as pessoas falaram que estava certo. Beleza. Na série original de Avatar, a Lenda de Aang, Aang é o Avatar. Ele controla os movimentos e tal. Só que ele ficou congelado por 100 anos em um iceberg. E perto do final da primeira temporada, nós descobrimos que isso aconteceu porque ele fugiu, pois queria escapar da sua vida como Avatar. Ele era uma criança de 12 anos que foi forçado a viver essa vida que ele não queria. Então ele fugiu e acabou ficando congelado por 100 anos. E aí a Nação do Fogo atacou e aí rolou uma guerra. No caso, está rolando há 100 anos. Na série, entretanto, o Aang não foge. O Aang descobre que ele é o Avatar, ele não leva essa coisa muito bem e ele decide voar um pouquinho no bisão voador dele pra dar uma espairecida. Meio que colocar os pensamentos em ordem e ver o que fazer agora. Absorver essa nova situação dele. E aí, enquanto ele tá voando, ele acaba parando congelado no iceberg. Isso é só um detalhe. Isso é apenas um detalhezinho. Porém, um detalhezinho que muda completamente muito importante. Pelo menos de um ponto de vista simbólico. O Aang do desenho pode ser visto como um covarde. Alguém que não é simbólico. Alguém que abandonou as suas responsabilidades. Tem um rolê de que, tipo, se ele não tivesse feito isso, ele teria morrido, com certeza. Ele era uma criança que não sabia fazer nada ainda. Mas isso ainda assim não tira o peso que ele mesmo e outras pessoas colocam sobre ele. Ele fugiu, o mundo entrou em guerra e ele só não estava ali. Ele agora tem uma responsabilidade. E isso ajuda muito no arco de personagem dele. Na série, ele não fugiu. Ele não fez nada de realmente errado de um ponto de vista moral. Ele foi dar uma volta, rolou um acidente. Ele não precisa de um puta arco pra se tornar mais responsável, quando a história nunca realmente aponta que ele foi irresponsável. Mesmo que, de novo, se ele tivesse ficado atrás, ele morreria. O problema com a maneira como o live action trata isso é que eles continuam com todo esse plot de que o Aang foi irresponsável, ou pelo menos que ele se sente irresponsável e todo mundo ao redor dele sente que ele foi irresponsável. Mudar este detalhe não seria um problema se isso não fundamentalmente mudasse várias coisas na história, não só de um ponto de vista de adaptação, mas de um ponto de vista de lógica. Porque não é como se tivessem feito isso de uma maneira meio pra caracterizar o Aang. Ele se sente irresponsável, mas que não seja exatamente a culpa dele. Todo mundo culpa ele, mas ninguém realmente entende que não foi exatamente isso que aconteceu. Não, ele se sente responsável por ter fugido, mas que não fugiu. E isso guia o arco inteiro dele. Não é assim que deveria funcionar. Você mudou o desaparecimento do Aang, mas você não mudou o ao redor do desaparecimento do Aang. A reação das pessoas. Você nem tipo, tira... Cara, tirar uma peça do quebra-cabeça pra tentar colocar outra. É basicamente isso. Escreveu ao redor disso para que essa culpa que coloquem nele tenha um outro significado. É só um detalhe que foi mudado e... sim, if key. Tá bom, vai ficar. Tá bom, deixa em paz. Os detalhes ao redor desse detalhe não foram mudados. E essa ideia de detalhes não muito mudados é algo que é bem forte nessa série. Parte do ponto material original é que são um bando de crianças querendo parar uma guerra. Então, ao mesmo tempo que, né, tem o plot todo sério e relevante de Avatar, eles também vão lá se divertir e fazer suas coisas. A série animada é muito legal por causa disso, é uma mistura desses dois lados. A série live action é um bocado mais séria e se foca muito mais na questão da guerra que eu falo mesmo. Então tem... Isso, mano, tipo... Caralho... Por exemplo, Korra é um pouco mais sério, tipo, tem momentos cômicos, tem, mas tipo, é muito mais sério. Então eu acho que tipo, um live action até não seria tanto problema se a Korra não fosse tão chato no live action se tiver. Que a Korra é insuportável. Eu dropei a segunda temporada porque ela é muito chata. Tipo, um parênteses aqui. É difícil, tipo, tem personagens que tem um crescimento, tipo, ser um cara irritante, mas com o tempo você se acostuma. E que ele muda, larga de ser um cuzão. Mas, no mínimo, a gente tem que ter um pouco de apreço por esse personagem. Um pouco. Korra é insuportável. Tipo, não, ela é uma adolescente agindo feito adolescente. Ela é, sim, mas feito de errado. Tá ligado? Ela é uma puta de uma babaca. E, tipo, nem é, tipo, obviamente questão de narrativa, mas... Não tem nada que eu consiga me conectar nessa garota, nessa guria, tá ligado? Eu não tô entendendo pra onde isso quer levar. Eu não tô entendendo pra onde essa obra quer levar. Eu não tô entendendo por que cacete de ver uma temporada inteira e a Korra é um completo... Tipo, e ela não muda nada na segunda. Ela continua sendo a mesma imbecil. Ela não evoluiu nada. Ela não aprendeu nada. Ela só aprendeu a dobrar e tirar a dominação. E colocar a dominação, tipo...
de resto, eu larguei, eu nem terminei a segunda temporada, já sei que a porra toda acontece, então só esses parênteses aqui. Eu até perdi o fio da meada disso. Que tipo, lembrei, tipo, tirou a parte cômica de Avatar. Eu acho que pega muito, cara, é muito importante. Tem que ter leveza, então, tipo, são crianças indo para a guerra. Ajam como crianças. Tá ligado? Tipo, a Katara tem o quê? 14 anos, o Aang tem 12. Porra, ajam que nem crianças. Você não precisa, tipo, ser um Superman do Zack Snyder, tá ligado? Menos momentos de leveza pros personagens. Porém, às vezes tem, especialmente com o Aang, mostrando, olha, ele é só uma criança. E aí com isso, às vezes vem o tema de como é que uma criança vai conseguir parar essa guerra. Que é um ponto muito importante no material original, mas aqui é só meio estranho de estar presente, porque os personagens só agem como crianças de vez em quando. A maior parte do tempo eles parecem adultos menores, é só isso. Então mesmo se você ignorar a questão de adaptação, isso não é bem entregue, porque é um ponto que Eu não acho tá... muito foda que cada episódio rola alguma merda, algum problema pelo fato de serem crianças. Tipo, até hoje eu não esqueço o algo que eu lembrava desde criança, que depois que fui rever Avatar, que caralho, eu lembrava disso quando era criança. Foi quando a Toph usar os poderes de dominação de terra dela pra começar a ganhar dinheiro na Nação do Fogo. Aí a Nação do Fogo, porra, tem uma trapaceira aí, temos um impostor aqui entre nós, tá ligado? Cara, é um problema muito infantil porque a Toff começou, não, esse cara tá roubando, né? Aí depois, pô, dá pra ter que a gente ganhar um dinheirinho nisso aqui, né? Cara, coisa de criança, mano. Eles se divertiram fazendo isso. presente em 90% da história, e às vezes é apresentado e você fica, não, tá, é verdade, eles são crianças, isso é importante de manter em mente, pena que a série não mantém isso muito em mente. A série de Avatar muda algumas coisas e não vê a implicação dessas mudanças, e isso é um problema na hora de fazer os detalhes dessa obra. Agora vamos falar de uma outra adaptação recente que manda bem no conceito de detalhes, que é Duna. Eu não falei nenhum grande spoiler de Avatar, porém eu vou dar alguns spoilerzinhos do primeiro livro e segundo filme de Duna. O segundo filme é tipo Duna parte 2, então tem isso. Caso vocês não queiram ver porque vocês ligam, eu não por me importo. esse tempo aqui. Se vocês não Foda-se ligarem, Duna. só vem comigo. Deixa eu explicar umas coisinhas e vamos usar drogas pra entender essa merda. No primeiro livro de Duna tem uma seçãozinha onde a personagem Jessica toma uma substância que ativa sua memória genética. Ou seja, ela começa a lembrar da vida da avó, da bisavó, da tataravó e blá 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 blá. O problema é que quando ela tomou essa substância, a Jessica estava grávida. Com isso, a bebê dentro de seu ventre também passa a ter as memórias da avó, bisavó, tataravó e blá 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 blá. Ela se torna uma pré-nascida, o que significa que ela adquire consciência dentro do útero. Quando ela nasce, é apontado que ela não parece uma bebê normal. Se alguém tá conversando perto dela, ela vai virar a cabeça e ficar prestando atenção como se fosse um adulto mesmo. Só que um adulto que não consegue se mover direito ainda, porque ainda é um bebê. E com 2 anos de idade, ela já tá andando por aí de boas, conversando com as pessoas como se fosse uma mulher adulta. Basicamente, uma mulher adulta no corpo de uma criança de 2 anos. Isso é um conceito muito legal e muito maluco. Afinal, se ela tem memórias de várias vidas na cabeça, faz sentido ela já saber o processo básico de crescimento. Então ela não precisa passar por isso de novo, essencialmente. Isso, entretanto, é quase impossível de fazer num filme. Imagina uma bebê de 2 anos andando por aí. É meio foda, né, irmão? Então o que o filme decidiu fazer foi manter a criança dentro do útero. A Alia não nasce em Duna parte 2. Ela conversa com a mãe de dentro do útero, e é isso. Essa mudança faz sentido, porém implica em algumas outras mudanças. Porque no material original, o Paul, que é o protagonista, fica alguns anos com os Fremen, o povo nativo do planeta. Não faz sentido a Alia ficar dentro de um útero por 2, 3 anos. Portanto, o tempo é diminuído para que isso faça sentido. E com isso é removido um ponto importante no final do primeiro livro, que é o Paul tem um filho. E esse filho morre na batalha final. Essa morte diz coisas sobre o Paul e tem um peso simbólico. O pai do Paul morre no início do livro e o filho dele morre no final. Ele perdeu 2 figuras masculinas que ele amava. O que isso significa para ele? Muitas coisas. E absolutamente nada disso pode estar... Um dos roteiristas também apontou que fizeram essa mudança pois é um plot point tão rápido do livro que contraria o ritmo, o que eu também entendo, mas não é, de maneira alguma, irrelevante ou desnecessário. No filme de uma maneira que ainda faça sentido. Então o que eles fizeram foi mudar um pouquinho algumas coisas e alguns simbolismos para que passe a mesma mensagem no fim das contas. Eles deram um foco maior à origem genética do Paul, dando um ênfase maior no fato de ele ser da família também do Barão Harkonnen, que é basicamente o vilão desse filme. E ao invés da rima do início e final da história seja o pai e o filho do Paul morrendo, agora é a invasão que os Harkonnen têm sobre os Atreides no primeiro filme e a invasão dos Fremen contra os Harkonnen no segundo filme. Os dois são
filmados e apresentados de maneira parecida. E isso tudo leva para um ponto muito parecido no fim das contas. Só que o caminho para isso é completamente diferente, porque teve uma mudança chamada Alia, e o roteiro precisou pensar em como fazer isso funcionar. Isso é uma boa maneira de adaptar uma história, é entender os seus detalhes. Detalhes são muito importantes em qualquer história. Quando você passa uma história de uma forma de mídia para outra, você precisa compreender que os plots que você vai alterar estão envolvidos em outros plots também. Ao mudar uma coisa, tem que mudar muita coisa para que tudo faça sentido coerente, tanto simbólico, filosófico, quanto físico, literal. Isso é algo que eu acho que algumas adaptações pecam um pouquinho. Muito, em Dragon Ball Evolution é o que diga. Chamado atenção nisso, é isso, esse é o ponto do vídeo. Beijos. Enfim, é isso, muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente, fica maneiro. Até a próxima e até. Isso aqui parece interessante. Será que aparece aqui? Peraí. Aquele do Dragon Ball. Mas foi um bom vídeo, pô. Foi um bom vídeo. Concordo com o Daniel. Acho que ele trouxe coisas, pontos relevantes, tá ligado? Tipo, a questão não é mudar, é que faça sentido com a obra original e com o que está querendo se propor. Só. Mais um vídeo maravilhoso, nosso querido amigo Dana Fernandes, que não é amigo, eu espero que um dia seja.